Olá, pessoal. Você que está chegando agora, que de repente não acompanha o nosso trabalho, nós estamos fazendo, um curso para preparar corretores, para capacitar corretores que trabalham com o nicho de médio alto padrão, ou condomínios fechados de casa, condomínio fechado de lotes, ou apartamentos mesmo, em empreendimentos de médio alto padrão. E para isso, nós estamos recorrendo a algumas ferramentas. Essa segunda aula, nós vamos falar como fazer uma prospecção do mercado de luxo usando Design Thinking. Para quem não sabe, o Design Thinking depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se, algumas ferramentas para melhorar esse atendimento. Se você pegar essas empresas, que criaram e desenvolveram essas ferramentas, elas desenvolveram para que alguns mercados, no caso o Japão e a Alemanha, que eles estavam assim praticamente acabado depois do pós-guerra ali, e eles criaram algumas ferramentas para facilitar esse manejo, esse contato com as pessoas, com toda essa gama, essa mecânica que eles precisavam fazer para que, de alguma forma, eles usassem todas essas informações para ter um crescimento. Foi o caso da Alemanha e o Japão, que são hoje, grandes referências quando se fala em desenvolvimento. Então vamos lá. O que é o Design Thinking? O Design Thinking ele é formado a partir da base, não do produto, mas do cliente, não do lead, mas do cliente. O cliente que tem vontades, o cliente que tem dores, o cliente que tem interesses. Esse cliente, a gente vai estudar esse cliente para, a partir daí, a gente propor um imóvel. Estou falando de imóvel, mas pode ser qualquer coisa, mas um imóvel. Em síntese, o que é o design thinking e como a gente vai usá-lo, O design thinking é ideal para o corretor de imóveis de alto padrão, pois ele permite, entender a dor desse cliente, ir profundamente nas necessidades, ir lá no âmago, ali, e dentro disso absorver a necessidade dele e criar uma forma de prospectar não só o cliente, o produto, mas uma forma de eu interagir com ele, entendendo a dor dele, resolvendo a dor dele. Por que, que nós usamos o design thinking? Exatamente por causa disso. Porque dentro do design thinking ele tem 4 ou 5, dependendo de como você usar, 4 ou 5 ferramentas que você vai, a partir delas ou usando cada uma delas, você vai ter essa interação com o cliente, até ter a interação com ele e o produto, e dentro dessa interação, dentro desse brainstorm, tão grande, você tirar um produto, trazer para esse cliente em particular e fazer a fusão. E nós vivemos não de demonstração de produto, mas a gente vive de fechamento de negócio. Então, todo esse design thinking, toda essa ferramenta, a gente vai usar para quê? Para que seja facilitado, né? o nosso, a nossa relação com esse cliente. Qual é o objetivo, então, dessa aula? O objetivo desta aula é capacitar você, corretor, e eu, corretor, a utilizar esse design thinking, tá? Dentro dessa metodologia, quase não saiu, você ouviu? Dentro dessa metodologia para identificar, atrair e conquistar esse cliente alto padrão, criando estratégias de prospecção centrada onde? Nas necessidades e no desejo do cliente. Então, quais são os tópicos fundamentais para esse cliente, Vamos lá, então, vamos ver? Vamos estudar devagarzinho isso aqui, entendendo o cliente de alto padrão. Por que que eu tenho que entender esse cliente de alto padrão? Porque ele é diferente do outro.
Imagina um cliente que ele compra um empreendimento econômico, ele compra para sair da casa da sogra, porque é a primeira habitação, ele compra por N razões. E o cliente também, de alto padrão, ele compra por N razões. Só que essas N razões dele, ela é muito diferenciada da N razão do, vamos chamar de econômico, né? Esse cliente ali do A1, A2, até A3, ele é diferenciado desse cliente de alto padrão. Por quê? Porque aqui esse cliente ele já tem tudo, ele já tem a casa dele, ele já tem o carro dele importado, não sei o quê, ou não, mas ele já tem uma vida mais ou menos estruturada. Então, a compra dele, eu tenho que estudar bastante qual é a necessidade dele, qual é a região, qual é o tipo de imóvel, qual é o tipo de pagamento dele, e fazer isso virar emocional. Porque esse cliente, ele tem muita razão, mas ele também tem muito emocional. Só que ele tem muito mais razão do, do que um comprador, um cliente de médio, né, baixo, ali, econômico até médio, entendeu? Então, essa é a diferença central, porque esse cliente ele conhece o mercado, ele conhece o produto, e ele sabe o que quer, a região que quer, e ele busca alguém que esteja qualificado para atendê-lo. Então, o que que a gente fez? A gente pegou 4 dessas ferramentas do design thinking e trouxe para cá. A primeira delas é a empatia. O que que é empatia? É, como diz uma professora minha, né, no curso que eu tive de coach, ela diz que essa empatia do design thinking é você se vestir na roupa do seu cliente, é você entender a dor dele como se essa dor fosse sua, é você tentar, de alguma forma, entendendo essa dor dele, entendendo a necessidade dele, criar, né, algo como se fosse para você na camisa dele. Entende? Você vai criar a solução para esse cliente, mas você vai criar a solução para esse cliente baseado no seu sentimento igual ao sentimento dele. Essa é a empatia, é sentir a dor dele, é vestir a roupa dele. Então, a partir de quando você, né, conhece essas dores, você precisa de criar umas técnicas para mergulhar no universo do cliente, entrar nessa profundidade de vestir a roupa desse cliente, de vestir a dor do cliente, buscar um empreendimento que tenha o colégio para o filho do cliente da forma que ele queira, buscar algo que seja próximo da casa dele, uma necessidade que você tem que entender se ele é um investidor ou se está comprando só para mostrar para alguém que agora já pode esse tipo de produto. Então, é mergulhar, fazer uma entrevista profunda para entender o comportamento e quais são as essências desse. Compreender, né, para o estilo de vida ou preferência desse cliente alto padrão. E aí você vai permitir a criação de um persona. Entende? Eu vou ter uma aula só sobre persona, mas o que é o persona? É alguém, você criar alguém, né, uma figura fictícia que se aproxima mais desse cliente real. Então, vamos lá, criado o persona, eu já fiz essa identificação do persona, eu já fiz essa identificação das dores, da necessidade desse cliente. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar ali, sabe, algo de ouvir esse cliente, sentar com ele, ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes que realmente importa para todo ele, né? Para o cliente no total, o cliente, o filho, o cliente, a esposa, o cliente, o comprador, o cliente, o morador, o cliente, o residente. Então, você precisa, né, de ter uma escuta muito sensível para você entender esse cliente, entender o desejo dele, ouvir mais do que falar.
sabe, nunca debater, ainda que ele seja Lula e você Bolsonaro, ainda que ele seja Flamengo e você Vasco, nessa hora todos os sentimentos têm que ser jogados fora. Nessa hora, você é só profissional. E você entendendo isso, ouvindo isso, deixa o cliente falar, puxa a língua dele. Nessa hora, você vai compreender os próximos passos, né? Qual seria o próximo passo, então? A importância. Lá atrás, nós conversamos inicialmente falando sobre empatia, falando sobre escuta ativa. Então, essa escuta ativa é que vai permitir que você, corretor, que eu, corretor, crie, né, essa conexão genuína com esse cliente de alto padrão. Isso vai fortalecer o relacionamento com ele, porque quando você fizer isso, esse cliente ele não compra de qualquer jeito. Ele compra quando ele estiver bem para fazer essa compra. Ele estiver bem para fazer essa visita. E para isso, ele só vai fazer se ele tiver uma conexão com você. De alguma forma, você tem que criar essa conexão com o cliente. E depois, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos de entender essas definições do cliente, do problema, e dentro disso criarmos uma oportunidade. A partir dessa oportunidade é que nós vamos fazer. Mas para isso nós vamos definir as fases. Vamos lá? Vamos definir essas fases? Vamos definir as fases, que é fundamental para a identificação das questões específicas, entendida, né? Ou é enfrentada por esse cliente. Se ele entende, sabe, que é necessário para ele uma compra próxima da casa dele, e a esposa dele tem uma dificuldade, que é ali próximo do trabalho dele, da faculdade dele, também mora a sogra. Então, você tem que identificar essas questões específicas, porque cada uma dessas especificidades, né, enfrentada por esse casal, por esse comprador, por esse lead, por esse cliente, é que vai que permitir a você, né, transformar essa percepção em uma compreensão clara da necessidade do que pode ser abordado. Dentro dessa abordagem para o cliente, você vai criar o quê? O que a gente chama de mapa de necessidade. Criando esse mapa de necessidade, você vai entender o cliente, vai jogar ali aquele brainstorm, aquele chuva, né, de ideias. Você vai colocar ali, o que que eu tenho para mapear aqui? Sabe, primeiro a necessidade do cliente é vital para, compreender as suas expectativas. Essas ferramentas de entrevistas, né, um bom detalhamento que você tem do CRM, sabe, todas as fases que você falou com esse cliente, vai ali alimentando o seu CRM e você vai lembrar a primeira, você lembrar, aliás, você não vai, né, porque ninguém vai lembrar o que eu falei na primeira reunião com o cliente, lá na 10ª reunião. Então, o que que vai acontecer? Quando eu tenho um bom CRM bem alimentado, eu recorro a ele, sabendo o que que eu vou falar na próxima, né, na próxima reunião. Para isso, eu tenho um desafio estratégico que é crucial para entender um posicionamento de um imóvel de alto luxo, né, que é a solução única. Isso envolve considerar três coisas, né? Primeiro, o estilo de vida desse cliente, que é de alto padrão. Eu, para entender o estilo dele, eu tenho que puxar a língua para saber onde é que ele compra, quais são os restaurantes que ele vai. Se possível, convidar em uma dessas reuniões, convidar a ir com ele lá no restaurante, conhecer por que que ele frequenta ali. E em cima dessas informações é que você vai conseguir colocar esses desafios estratégicos para um fechamento mais tranquilo. Para isso, o que que eu preciso? Ter, como eu estou falando desde o início, o uso de dados e inteligência do mercado.
O que que é esse uso de dados? Imagina comigo que você precisa de informações abrangentes para essa análise, né, de essa análise de mercado, de produto e do que está acontecendo no dia real. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu tenho 50 anos de profissão, eu já fiz páginas amarelas. Hoje a gente gasta 8, R$ 7 por cada lead, até R$ 150 por lead, depende do que você está fazendo. Mas lá atrás nós trocávamos um apartamento pela publicidade de uma página em um jornal local. Entende? Então, hoje as coisas estão muito fáceis. Eu preciso de conhecer os dados, essas inteligências que o mercado está usando hoje. E para isso, qual é um ponto fundamental para mim? Essa fase de ideação que nós passamos, a ideação é quando você abre o canal, né, ali do design thinking, você saiu aqui do cliente, você viu com ele, né, aí vem aquela chuva de ideias, você, dentro dessa chuva de ideias, você afunila para chegar num produto ou numa ideia, né, de prospecção. Por que que isso é importante? Porque esse é um ambiente criativo que é vital para a solução inovadora que você vai entender a necessidade específica de cada cliente, principalmente para esse cliente, né, do nicho de luxo ali. E promover esta conexão emocional com esse cliente é dentro dessa fase aqui que você tem que, dentro dessa ideia, dentro do que você conheceu dele, do produto, dentro do que você vestiu a roupa dele, lá naquela fase, né, da primeira fase, aqui você ajunta tudo isso e você cria uma significação para essa ideação. Feito tudo isso, lembra que eu falei do brainstorm? É isso aqui, ó, você vai ter uma estratégia criativa. Se for preciso, chama o seu professor, o seu pessoal, aliás, de marketing, chama o seu gestor, um diretor que possa, né, ajudar você a ter uma real pessoa, né, desse persona que você vai identificar com esse seu cliente. E nunca trate o seu cliente como lead. Sabe, isso é uma falta de respeito terrível. O seu cliente, principalmente de alto padrão, ele é muito emotivo, mas ele é muito racional. Entendeu? Ao mesmo tempo que ele é emotivo, ele é muito racional. E se ele perceber que você não está qualificado, que não tem todas as informações que ele precisa, ele vai te abandonar. E ele nunca mais te atende, ele não quer saber da sua empresa, e ele depois ainda fala que foi mal atendido por você. E essa informação boca a boca, infelizmente, produz resultados positivos ou negativos. Então vamos lá, depois que eu fiz isso tudo, agora sim, eu já vi, já conheço o cliente, então eu vou usar uma outra ferramenta chamada Storytelling, que todo mundo conhece essa ferramenta. É uma ferramenta poderosa, porque o que eu vou fazer? Eu vou conhecer a história dele e pegar uma história parecida e falar para ele, tipo, o meu cliente que tinha essa mesma dor que o senhor, que tinha a mesma necessidade que o senhor, eu sugeri para ele esse empreendimento. E ele se vestiu nesse empreendimento de uma forma que foi um casamento perfeito. Entende? Se você quiser, esse curso meu, ele tem todas estas fases totalmente detalhada. E no final dessas aulas eu vou deixar um link se você quiser pegar esse curso, né? Que essas aulas aqui são gratuitas, lá ele é muito barato também, está pouco mais ali de US$ 10. Hoje eu não sei se está isso aí, mas estava em torno de US$ 10. Então esse curso vai detalhar tudo isso passo a passo para você. Mas vamos voltar para cá. Eu vou usar o storytelling, vou pegar a história dele, vou ver uma história, né?
de casos, os casos de sucesso ou case de sucesso, depende de como você queira falar, e vou fazer essa conexão, né, pessoal entre a primeira história e a segunda história, isso trazendo solução, né, que o corretor vai estabelecer esse vínculo emocional entre o primeiro comprador, o meu comprador de exemplo e eu como esse interlocutor de todas essas reações. Entende? Depois que eu fiz tudo isso aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tudo isso, ajuntar num balaio, chamar esses clientes, sentar com ele à mesa e vou prospectar dentro do mercado que ele optou de alto padrão. Dentro disso tudo, eu vou prospectar com ele, mostrando o que eu consegui para ele. E da forma que eu consegui, o que eu consegui que mais veste, que mais sana, que mais ocupa essa dor dele, resolvendo todas as necessidades e benefícios que ele está procurando nesse empreendimento. Deu para você entender? Eu espero que você tenha entendido isso. Porque se você entendeu isso, já eu tenho mais que meio caminho andado. E assim, nós vamos fazer agora, dentro dessa coisa toda, uma prototipagem ou um teste de abordagem. Lembra, talvez você seja muito novo, você não lembra, mas no início, as gráficas usavam um negócio chamado tipo, que era uma pecinha, que cada pecinha daquela tinha uma letra, tinha uma imagem, e quando vinha, passava-se ali uma tinta e imprimia no papel. Isso era tipo, né? E prototipagem também aqui é a mesma coisa. Você vai criar, né, um produto que eu tenho um vídeo a respeito de mínimo produto viável. É muito bom que você assista isso para você criar essa prototipagem de teste. O que que é essa prototipagem de teste? Você vai apresentar dentro dessa abordagem para esse cliente, para que ele te dê subsídio, sabe? Uma dica para você fechar o negócio. Entende? A partir daí, a partir dessa fase de prototipagem, você já apresentou para ele, tá? Você vai envolver essa abordagem pessoal, sabe, testada e definida. Essa é a etapa que assegura as soluções propostas por você para satisfazer o desejo do cliente. Entendeu? A segunda fase já é essa criação de abordagem personalizada. Você já fez tudo. Agora o que que você sabe? Você já sabe qual é o empreendimento que vai sair, né, à frente para resolver a dor desse cliente, a necessidade e trazer os benefícios que ele precisa, dentro das condições financeiras que esse cliente, que é muito acima do mercado normal, ele quer fazer como investimento ou quer fazer para aparecer, para muita coisa. Mas essa abordagem personalizada é que vai te dar subsídio para você, a partir daí, chamar ele para o fechamento. Porque nós não estamos aqui para apresentar produto, nós estamos aqui para vender, mas para isso eu preciso ter esse feedback valioso, né, para validar tudo que eu fiz. Porque validando tudo isso aqui, eu aumento muito a chance de sucesso de atender esse cliente que é do mercado de luxo. Assim sendo, né, eu vou pegar o quê? Aquela ferramenta que eu falei lá atrás, que era o CRM, provavelmente a empresa que você trabalha tem um CRM. Com esse CRM bem alimentado, eu vou ter condições de chegar para esse meu cliente, para esta minha cliente, que é de alto padrão, e oferecer uma alternativa de fechamento, sabe? Sem falar que eu estou querendo fechar o negócio, porque ele quer ter a rédea do negócio. Então você faz perguntas abertas para ele, mostrando para ele que esse é o imóvel perfeito. E depois que você mostra, você emite uma pergunta aberta. E no final da terceira pergunta aberta, você tem uma pergunta fechada, do tipo:
O que mais o senhor tem de dificuldade para entender que esse produto é o produto que o senhor, né, traz todos os benefícios para a sua família? E deixa ele pensar e joga logo uma abordagem de fechamento. A segunda palavra que ele disser para você, de alguma forma, que quer fechar o negócio. Depois, meu amigo, é só correr para o abraço, porque dentro dessa prospecção de mercado, o que é que vai acontecer? Você vai ter o resultado de uma vendinha aí, de uma comissão de 100.000, de 50.000, de 200.000, porque é esse nível que você vai atender nesse mercado de luxo. E se você usar bem o design thinking, eu vou falar para você, hein, você vai estar à frente da maioria dos seus colegas. Eu espero mesmo que isso tenha feito sentido para você. E se fez, deixa de se inscrever no nosso canal, sabe? Manda esse link para outras pessoas que também precisam desse tipo de trabalho. E essa é só a primeira aula. Se você inscrever, né, se inscrever no nosso canal, provavelmente você vai receber em torno de 25 aulas iguais a essa ou melhores. Muito obrigado. Eu estou contando com você para que nós possamos fazer juntos, né, essa toda essa mecânica de trabalho, tá bom? Te espero no próximo vídeo.